Queridos irmãos e irmãs, podem se sentar. Saúdo com alegria os nossos padres, Padre Adão Padailson, pároco e vigário paroquial desta nossa amada paróquia do Imaculado Coração de Maria de Mambaí, Goiás. Cumprimento os nossos catequistas, os pais, os padrinhos, familiares, lideranças pastorais presentes nesta noite memorial na nossa paróquia, e de modo muito especial vocês, maioria jovens e também os adultos, que vieram para receber o sacramento da confirmação. Esta celebração é um momento muito importante para toda a nossa comunidade paroquial, tanto aqui a matriz como as nossas comunidades rurais pertencentes a esta paróquia. Porque hoje o Espírito Santo continua realizando aquilo que fez no dia de Pentecostes, aqui, nesta celebração especificamente. Porque o Espírito Santo quer fortalecer os discípulos, no caso vocês, crismandos, para a missão dentro do mundo, dentro da comunidade, como cristãos católicos. As leituras deste domingo falam exatamente disso, da coragem dos discípulos diante das dificuldades do mundo. O profeta Jeremias confessa: eu ouvia as injúrias de tantos homens, terror por todos os lados. O profeta Jeremias experimentou na vida a perseguição, a rejeição e o sofrimento por causa da sua fidelidade a nosso Senhor. Mesmo assim, o profeta não abandona a missão. Pelo contrário, conclui sua oração afirmando: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Isso vale para todos nós, para os sacerdotes, para os casais, para os seminaristas, para os religiosos e consagrados, para a juventude. Todos nós precisamos ter coragem diante das perseguições que o mundo levanta contra quem tem fé. Esta palavra poderia ter sido dirigida diretamente a todo o povo de Israel, como é também hoje dirigida a vocês que recebem a crisma. O sacramento da crisma não é uma formatura da catequese, não é uma despedida da igreja, como muita gente entende. A crisma é o envio missionário. O bispo vai sinalizar com o óleo do crisma a cabeça de cada um dos crismandos, após aquela oração bonita do sacramento, que na verdade é um envio. Vocês virão hoje diante do bispo como sucessor legítimo dos apóstolos na igreja, para receber este envio como soldados de nosso Senhor. O Espírito Santo não vem para acomodar a vida do cristão, mas para fortalecer o cristão no combate da fé. Porque o mundo de hoje, gente, precisa e necessita de homens e mulheres que tenham coragem de testemunhar Cristo, sem nenhum constrangimento, sem vergonha, sem medo e sem baixa estima. Nós estamos vivendo um período difícil no mundo e também no Brasil. Toda esta crise avassaladora dos costumes, crise econômica, crise política, crise judiciária, crise humanitária. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai resolver tudo isso com a política. Não.
Não é a política que vai resolver o problema do Brasil. A política já é um problema. Quem deve resolver o problema da nossa nação são vocês, jovens, adolescentes, as crianças, que devem ser bem formadas para amar a pátria, para amar a família, para amar a igreja, para amar a Deus. Ou seja, nós só podemos mudar a nossa pátria com a educação, com a formação das novas gerações. Enquanto isso, a gente vai tintinhar, como diziam os antigos, nesse mundo. Quando eu entrei abençoando o povo, eu vi muitas crianças. Que coisa linda. Muitas crianças. Famílias com várias crianças. Nós temos que ter muitos filhos e formar esses filhos bem formados, tanto na fé, quanto na parte humana, quanto na parte cívica, para que essas crianças daqui 30, 40 anos possam tomar o lugar dos corruptos, dos injustos desta nação, que arranca o sangue dos pobres, que faz tanto mal ao nosso povo, gente morrendo na fila dos hospitais, idosos sendo roubados na sua aposentadoria, faculdades destroçadas, acabadas, arruinadas. Tem solução? Tem. A solução está nos braços de vocês, nestas crianças, que hoje devem ser bem formadas, devem ser bem acompanhadas na escola. E o Brasil está criando muitas e muitas escolas conservadoras. Inclusive em Formosa nós criamos a Escola Bento XVI para formar nossas crianças, para que lá na frente elas possam contribuir com a igreja, com a família e com a pátria brasileira. Por que o sistema investe-se contra o homeschooling? Contra os pais que estão dando aula para os seus filhos em casa? Por que o sistema investe contra as escolas conservadoras? Porque estas estruturas realizam um sonho, uma esperança de que o sistema não é para sempre. Que esse sistema porco que nós vemos aí, corrupto, miserável, ele não é para sempre. Todo reinado tem seu fim, e sobretudo quando os reinados são iníquos, como no Brasil. Reinados que tiram a liberdade das pessoas, que prendem as pessoas, que sucumbem às pessoas. Isso não termina bem. Mais cedo ou mais tarde, tudo cai por terra, porque o mal nunca vence. O bem sempre vence. Nas mãos das famílias católicas, e recebendo hoje a nossa capelinha missionária do ECC e da Pastoral Familiar da Diocese, nós lembramos que a igreja ensina que as famílias católicas devem formar bem seus filhos. Não importa se a família é rica ou pobre, porque o amor de um coração de uma mãe e de um pai é o mesmo. Formar bem nossos filhos na verdade, na honestidade, na santidade, na fé, no amor ao próximo, no amor à pátria, no amor a Deus. Essa é a tarefa nossa, gente. No Evangelho de hoje, Jesus repete 3 vezes a mesma expressão: não tenhais medo. Católico não tem medo. Os sacerdotes não podem ter medo. Os bispos não podem ter medo do sistema, ter medo do comunismo, ter medo do mal que assola o nosso povo. Nós temos que ter a coragem de denunciar as injustiças, as misérias, os pecados desta pátria, dos homens de poder
que não cumprem com a sua responsabilidade porque são homens ávidos pelo dinheiro, pelo poder, pela corrupção, mas não têm a mesma avidez pelo povo, para tirar o povo da miséria. Pelo contrário, querem que o povo fique na miséria, para votar sempre no sistema a troco de um punhado de farinha. Não tenhais medo, diz Jesus. Isso significa que o medo é uma das grandes armas do inimigo. O demônio procura paralisar as pessoas pelo medo, pela confusão, pela dúvida, pelo desânimo. Ah, não adianta a gente lutar. Foi sempre assim, vai ser sempre assim. Não. Nós temos certeza que se os bons agirem, o mal cai por terra. Mas se os bons não agem, o mal continuará triunfando. Quantos jovens nos nossos tempos têm medo de professar sua fé católica? Quantos têm medo de serem chamados de conservadores, ultrapassados ou fanáticos, porque defende a vida, defende a família, defende a pureza, a castidade, a santidade do sexo, a virgindade guardada para o matrimônio, a castidade, o respeito no namoro para um casamento feliz. Medo de testemunhar a verdade e os valores cristãos, da honestidade, da santidade, da luta contra a mentira. Nós não somos católicos à toa, gente. Deus nos chamou, nos separou dessa grande massa do mundo para a gente dar testemunho. É muito triste quando você vê um padre que dá mau exemplo, um bispo que dá mau exemplo, um casal católico que dá mau exemplo, um jovem da igreja que dá mau exemplo, alguém de um ministério que dá mau exemplo. Porque nós somos chamados a não termos medo do mal, a não termos medo do demônio e a testemunhar: eu sou católico, eu sou fiel à verdade, eu sou fiel à minha família, eu sou fiel à minha fé, eu não sou ateu, eu não sou macumbeiro, eu não sou pessoas que vai nesses ambientes onde se oferece as coisas ao demônio. Não. Nós somos católicos, nós somos da verdade. A crisma vem fortalecer justamente o coração contra o medo, viu, meus filhos? A crisma que hoje vocês recebem é para vocês não terem medo de ser justos, de ser católicos de verdade, cristãos de verdade. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a crisma produz uma efusão do Espírito Santo semelhante àquela de Pentecostes, que nós celebramos agora há pouco tempo na festa do Divino. E a crisma torna o fiel mais firmemente unido a Cristo e mais apto para defender a fé católica, seja por palavras, seja também pelo testemunho. Nós vivemos tempos difíceis. Existe uma ação muito forte do mal na nossa cultura. O mal aparece nas drogas, no alcoolismo, na pornografia, na banalização da sexualidade, na destruição da família, na corrupção, na mentira, na violência e no desprezo pela vida humana. Quando eu chegava, eu via o ônibus do pessoal que vai cantar, eu acho que hoje à noite aí. Se vocês for lá escutar, já pede a purificação a Deus, que serão músicas só de incentivo ao sexo, à bebida, à desconstrução da família, aos maus costumes. A música breganeja no Brasil, ela se tornou brega. É música de cabaré, é música de motel, é música de pecado. O nosso país está pobre de cultura. Nós não temos ninguém
que componha músicas culturais profundas, que defenda valores, mas só pornografia, só besteira. Está difícil, não é fácil. E eu vejo de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul no Brasil, os nossos mandatários contratam geralmente esse tipo de música para a nossa juventude. Vocês devem dizer não a isso. Nós precisamos valorizar a cultura. Os jovens da igreja têm que aprender o que é a música clássica, e vocês podem estudar isso. Hoje eu estava vendo crianças que estão se especializando em piano na Europa, cultura, música clássica, bonita, música católica, música gregoriana. Hoje é fácil ter acesso a isso. E eu digo para vocês, meus filhos, fujam destas coisas, fujam da pornografia, fujam do namoro indecente, estudem. Estudem e não deixe que esses materiais que hoje o governo coloca nas escolas públicas crie confusão na vida de vocês, inclusive confusão sexual, trazendo ideologia de gênero, trazendo uma consciência falsa de liberdade. Não, esse não é o caminho para nós. Mas seria um erro a gente imaginar que o combate espiritual acontece apenas fora de nós. Não, o mal está ali fora. A música indecente, o mundo, a pornografia, a ladroeira, as drogas, tudo está fora de nós. Não, não é bem assim. O dom da sabedoria nos ensina que a primeira batalha acontece dentro do nosso coração humano. São Paulo nos recorda na segunda carta de hoje que o pecado entrou no mundo e deixou suas marcas na humanidade. Por um só homem, diz o apóstolo, entrou o pecado no mundo. Contudo, o apóstolo acrescenta imediatamente que a graça de Cristo é infinitamente maior do que o pecado. Onde o pecado destrói, Cristo reconstrói. Onde o mal divide, nosso Senhor reúne. Onde o demônio semeia a morte, Cristo oferece a vida. É exatamente para esta batalha espiritual que o Espírito Santo equipa vocês na crisma com os seus dons. O dom da sabedoria para enxergar a vida com os olhos de Deus. O dom do entendimento para compreender as verdades da fé. O dom do conselho para fazer escolhas corretas, honestas. O dom da fortaleza para resistir ao mal. O dom da ciência para reconhecer a presença de Deus na criação. O dom da piedade para viver como filhos de Deus, e o dom do temor de Deus para permanecermos humildemente na santa presença do Deus Altíssimo. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, falando aos que tinham recebido a crisma, dizia que o Espírito Santo transforma o cristão em verdadeiro soldado de Cristo. Não soldado da violência, mas soldado da verdade, da santidade, da caridade. A igreja sempre compreendeu a crisma como um sacramento de fortalecimento espiritual para a nossa missão católica neste mundo, na catequese, na família, na cultura, nas mídias sociais que vocês tanto usam. Um jovem crismado jamais vai colocar uma foto indecente no seu perfil. Você jamais vai colocar uma foto sua de biquíni, de sunga, porque você é católico. Você sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. As mídias sociais é um grande areópago onde o demônio quer pegar as pessoas.
Aí a menina acha que o corpo dela é tão bonito que precisa ser colocado lá. Não, isso é pecado. Porque o seu corpo não é para levar as pessoas à tentação. E às vezes o pai vê e fica com vergonha, mas a filha é tão rumbuda que ela não é capaz de ter humildade e tirar essa foto horrível. Essa foto que não é própria de uma mulher cristã. Nós, católicos, devemos usar as mídias de forma cristã. Mídia não é lugar para ficar com dancinha de TikTok. Outro dia tinha um padre dançando TikTok nas mídias. Não era da nossa diocese. Mas eu passei uma mensagem para ele, que eu conheço o padre, falei, não é isso que Deus quer de você. O que é que um católico posta? Coisas bonitas da igreja, da sua família, um aniversário, uma reza, algo de Nossa Senhora, de São José. É assim. Não é colocar essas coisas bobas, coisas feias, coisas que não agradam a Deus. Mas eu dou uma chave para vocês que gostam de postar na rede social. Quando você for postar, você pergunta, se fosse Jesus no meu lugar, Nossa Senhora e São José, ele postaria? Vocês podem revirar minhas mídias sociais, vocês nunca vão achar nada indecoroso nas minhas mídias. Vocês nunca vão me ver lá sem camisa. Vocês nunca vão me ver lá falando besteira. Porque o bispo, mas você que é pai, você que é mãe católicos, os sacerdotes consagrados, nós temos que testemunhar. São João Paulo ensinava que os jovens não tivessem medo de abrir as portas do coração a Jesus. Hoje essa palavra continua atual para todos os jovens. Não tenhais medo de ser católicos. Não tenhais medo de rezar. Não tenhais medo de participar da missa. Não tenhais medo de defender a verdade, o casamento cristão, a vida. Não tenhais medo de ser diferentes quando o mundo estiver caminhando numa direção errada. Jovem católico é jovem católico. Não tem medo das coisas deste mundo. Jovem católico ama o pobre, ajuda os que sofrem, os idosos. É a caridade. Meus queridos crismandos, daqui a pouco vocês receberão a unção com o Santo Crisma. O óleo que tocará a fronte de vocês recorda que vocês são consagrados para Deus no batismo. A marca espiritual que recebereis permanecerá para sempre nas almas de vocês, até no céu. E se alguém, infelizmente, for para o inferno, vai com a marca da crisma. A igreja confia uma missão a vocês: serem pessoas diferentes do mundo, que testemunha Cristo dentro da nossa sociedade. Vocês não podem permitir que essa graça do sacramento fica estéril em vocês, que não produza nada. Alimentai a crisma de vocês pela oração, pela confissão frequente. Nós temos a graça de ter 2 padres na paróquia. Fica mais fácil a confissão. Participar sempre da missa, sobremaneira aos domingos, ler a Sagrada Escritura, rezar o terço e gostar da comunidade. Estar junto na comunidade, servindo a comunidade. Quem se afasta dos sacramentos fica fraco. Quem permanece unido a Cristo torna-se forte. Forte para vencer as tentações e permanecer na fé até a morte, até o fim. Ao concluir esta homilia, peçamos juntos ao Espírito Santo que desça abundantemente sobre esses jovens e adultos que serão crismados. Que o Espírito Santo conceda a vocês a coragem para o combate espiritual, fidelidade à igreja e amor profundo a Jesus Cristo. E que o Imaculado
Coração de Maria, a Imaculada Conceição, padroeira desta paróquia e de nossa cidade, de Mambaí, acompanhe cada um de vocês sempre, sobretudo nesse ano querigmático, 2026, preparando-nos para o jubileu da Diocese em 2029, neste ano que nós estamos evangelizando, anunciando, estudando e vivendo o querigma, que é o primeiro anúncio da fé cristã. Que Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, os conduza sempre mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive hoje e para sempre entre nós. Assim seja. Amém.